Daniel 12, 9 e 10. O texto que já está projetado nos diz assim: E ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que a Tua palavra que Tu já tens colocado no meu coração possa nessa noite abençoar, edificar vidas, servir para consolação, orientação, ensino. Senhor Deus, eu me coloco como um simples canal nas Tuas mãos para que Tu possa me usar e que eu possa ser fiel a transmitir somente aquilo que tens já colocado no meu coração e aquilo que o Teu Santo Espírito vier a colocar. Que cada uma das pessoas que aqui estão ouvindo sejam abençoadas, as pessoas que estão nas suas casas, através desse culto online, as pessoas a quem essa mensagem ainda irá chegar, que essas palavras possam abençoar, consolar, possam dar a direção, a orientação, trazer o ensino, a edificação, a paz. Senhor Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade em nosso meio e que Ele possa agir segundo a Sua vontade, que os Teus anjos estejam ao nosso redor e aqui entre nós, guardando a cada vida, protegendo, livrando de todo mal e de todo perigo. Abençoa aqueles que estão enfermos nas suas casas, esteja curando, dando saúde, restauração, a todos que estão de alguma forma em dificuldade. Coloca as Tuas mãos e traz a bênção a cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema desta noite é a respeito do propósito ou dos propósitos do sofrimento. Amém? Se eu perguntar aqui quem sofre, seria uma pergunta inútil, porque com certeza todos nós sofremos. De uma maneira ou de outra, todos nós temos nossos sofrimentos na vida, e em alguma ocasião já nos pegamos nos perguntando por que do meu sofrimento, por que do nosso sofrimento, por que do sofrimento das pessoas nesse mundo. Talvez quando você assiste uma imagem de crianças sofrendo, por exemplo, numa guerra, num país em perseguição, crianças doentes, crianças com defeito, você fica perguntando, mas por quê? Por qual razão, por qual motivo existe o sofrimento no mundo? E é esse o tema da mensagem desta noite. Só que eu quero aqui diferenciar o sofrimento das pessoas que sofrem sem Cristo, as pessoas que sofrem no mundo sem Jesus e as pessoas que sofrem com Cristo. A nossa meta aqui, o nosso alvo aqui é falar sobre os sofrimentos com Cristo. Amém? Porque existem diversos tipos de sofrimento, diversas causas, diversas formas, mas eu quero aqui frisar, eu quero aqui me deter nos sofrimentos com Cristo. Queria ler um texto que está na carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14. Abra aí junto comigo. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 até o versículo de número 14. Para nós termos uma ideia sobre o sofrimento com Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 14, que nos diz exatamente assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo,
Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aqui, o apóstolo Paulo, que fala e escreve essa carta a uma igreja que estava perseguida, uma igreja dispersa, ele diz, em primeiro lugar, queridos, não se surpreendam com o fogo. Ele compara o nosso sofrimento, a nossa tribulação, a nossa provação com o fogo que depura o ouro. Vocês sabem que o ouro, antes de ser esse ouro refinado, esse ouro puro, ele passa por um fogo, por uma fornalha, para que, através do aquecimento, os diversos elementos que estão lá misturados no ouro, sejam separados e fique somente o ouro puro. Dessa forma o ouro é provado. E o apóstolo Pedro utiliza exatamente essa forma de expressão para dizer, olha, essa prova que você passa, esse sofrimento, é como se fosse um fogo que você está experimentando, e esse fogo está te purificando, esse fogo está tirando da sua vida aquilo que é escória, aquilo que não presta, aquilo que não é bom estar na nossa vida. E a segunda coisa que o apóstolo Pedro fala é, não estranhe isso, porque o normal é isso mesmo. O normal é nós sofrermos. O normal não é nós levarmos uma vida sem sofrimento, mas é o sofrimento normal para todo cristão. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz assim, não estranhe isso, como se algo extraordinário estivesse acontecendo entre vocês. Extraordinário, fora do comum, seria se nós não sofrêssemos. O próprio Senhor Jesus Cristo, João 16:33, ele disse assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós formos ver as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento, nós vamos ver que na maioria delas, ele fala sobre os seus sofrimentos, fome, nudez, perigo, espada, perigo entre os irmãos, perigo entre os de fora, perseguições, apedrejamentos, naufrágios 3 vezes. Ele fala dos seus sofrimentos de uma forma natural, como se realmente isso fosse o natural do cristão, e é o natural do cristão. A nossa crise, sabe qual é, queridos? É que muitas vezes nós não fomos preparados para o sofrimento. Muitos talvez ouvem por aí, estão cansados de ouvir aquela mensagem, venha para Jesus e não sofra mais. Com Jesus você vai ter uma vida totalmente cheia de flores, cheia de rosas, cheia de alegrias, cheia de paz, prosperidade, tudo bom, você não vai sofrer mais. É mentira, porque o sofrimento faz parte da nossa vida, é algo que está inerente a nós e não pode ser tirado de nós enquanto nós não formos totalmente purificados, estivermos num corpo livre dessa corrupção. Nós estamos vivendo os dias atuais, como nós lemos aqui nesses 2 versículos do profeta Daniel, os dias do cativeiro da corrupção. Vocês sabem que o povo de Israel foi cativo no Egito, cativo na Babilônia, e nós, o povo de Deus na atualidade, estamos sofrendo o cativeiro da corrupção. É corrupção no mundo, é corrupção do nosso corpo que se corrompe a cada dia, o nosso corpo que vai cada dia se decompondo mais. Nós já nascemos morrendo, já nascemos sofrendo. A criança sai do ventre da mãe, primeira coisa que lhe acontece, levar um tapa, e a primeira reação dela é chorar. Então nós já nascemos chorando, nós já nascemos sofrendo. Tudo isso em preparação para aquilo que virá depois na vida da criança. E a palavra de Deus diz que este sofrimento que eu e você passamos, que todos nós sofremos, que nós contemplamos no mundo esse sofrimento, é algo natural. Agora, queridos, quer ver uma frase que você sempre ouve por aí? Uma frase que eu sempre ouço é: se Deus é tão bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que as pessoas sofrem? Se Deus é tão bom, Deus não poderia tirar o sofrimento do mundo, tirar o sofrimento das pessoas? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta como eu muitas vezes tenho ouvido.
Mas, queridos, pense bem, Deus não criou o sofrimento, Deus não criou o mundo mau, Deus não criou o mundo como ele está hoje, Deus criou um mundo perfeito, Deus criou um mundo sem sofrimento. Deus colocou o primeiro casal no jardim do Éden e deu a eles a melhor vida possível, sem sofrimento, sem angústia, sem agonia, sem os dissabores que nós estamos acostumados na nossa vida. Só que Deus colocou esse casal à prova. Ele disse: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, dele não comereis. E o que aconteceu? Satanás instigou, Satanás tentou o primeiro casal e eles caíram na tentação, pecaram. A partir daí, entrou o pecado no mundo e com ele toda a maldição que nós vemos no mundo. O Senhor Deus disse a eles: maldita será a terra por vossa causa, com o suor do teu rosto comereis do teu pão a partir do dia de hoje, com angústia da alma, com fadiga, com sofrimento. Aí então o sofrimento entra no mundo. A Eva, principalmente, Deus falou: olha, você dará luz a filhos com dores. Tudo isso, todos os sofrimentos do mundo são consequência do pecado, consequência do pecado. E Deus não tem culpa nenhuma, porque Deus avisou o primeiro casal que se eles comessem do fruto, eles experimentariam a morte entraria no mundo, o sofrimento viria, a maldição viria sobre a terra, e mesmo assim eles desobedeceram. Não seria justo da parte de Deus afastar as consequências, afastar o castigo, afastar a punição? Não seria justo. Mas Deus, queridos, porque Ele é amor, porque Ele é um Deus benevolente, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele proveu uma solução para este problema. Nós não éramos para morrer, sabiam disso? É por isso que nós temos dificuldade em lidar com a morte. Quando nós perdemos algum ente querido, logo nós ficamos a questionar: por que Deus levou tal pessoa? Por que aconteceu isso com tal pessoa? Não foi Deus que levou, foi a morte. E a morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele proveu uma solução. Ele disse: já que o homem está fadado a morrer eternamente, e a palavra morte significa separação de Deus, já que o homem está fadado a morrer e ser separado de Deus por toda a eternidade, eu vou prover uma solução. Já que o problema do homem é o pecado, já que o problema do homem foi ter desobedecido e levar essa punição, eu vou arranjar um substituto para levar toda a punição, para levar todo o castigo no lugar do homem. O que Deus fez? Enviou o seu próprio Filho Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, Ele prometeu: quem crer em mim jamais morrerá, mas sim passará da morte para a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, queridos, olha a promessa que nós temos de Deus. Se por um lado nós temos a maldição da morte sobre nós, por outro lado nós temos a solução que Deus enviou ao mundo, que foi através do seu Filho Jesus, sendo um substituto para levar a nossa punição. Só que, enquanto isso, nós estamos aqui vivendo nesse mundo, aqui e agora, carregando esse corpo depravado, esse corpo deturpado, esse corpo corrompido pelo pecado, e não tem como nos livrarmos desse corpo a não ser pela morte. Através da morte, esse corpo que é pó vai para a sepultura, a alma volta para Deus que o deu, e assim nós ganhamos de Deus um novo corpo para a nossa alma, um corpo glorificado. E assim Deus resolveu o problema da corrupção do pecado. Nós podemos agora, queridos, dizer o quê? Que somos felizes, porque apesar de sofrermos nesse mundo, este nosso sofrimento, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, é leve, é momentâneo,
é por apenas um pouquinho de tempo e nem se compara com a glória por vir a ser revelada. O apóstolo Paulo, ele disse que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que maravilha! Então, se nós sofremos agora, por um breve momento de tempo, na eternidade nós teremos uma eternidade de paz, sem sofrimento e de glória eterna. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. Primeiro, dizer, no primeiro ponto, que os sofrimentos nos unem a Cristo. Sim, não há nada nesse mundo, não há nada nessa vida que nos une mais a Cristo do que o nosso sofrimento. Incrível. Olha, queridos, volte a sua memória no passado, o que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você já tem visto sobre como sofreram os heróis do passado. Os primeiros cristãos do primeiro século da igreja primitiva, a maioria deles eram mortos, devorados por leões nas arenas, queimados ao fogo, atravessados ao fio da espada, enforcados, crucificados, morriam das diversas formas. E sabe como eles morriam, queridos? Louvando, adorando a Deus e agradecendo a Deus por serem dignos, por se acharem dignos de morrerem pelo nome de Cristo. Eles morriam alegres, queridos. Eles morriam com satisfação. Olha, não indo muito longe, se você for ver como muitos cristãos têm morrido nesses países de religião islâmica, de regime comunista, muitos deles também morrem com prazer, porque sabem que estão morrendo pela causa de Cristo. E tem mais, queridos, através do nosso sofrimento, nós nos identificamos com Cristo. E o próprio apóstolo Pedro diz, se nós queremos ressuscitar com Cristo, ter um novo corpo com Cristo, um corpo glorificado com Cristo, termos a eternidade com Cristo, termos toda a sorte de bênçãos com Cristo, temos também que participar dos seus sofrimentos. A palavra de Deus diz, quero que vocês abram lá, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 17 em diante, que também vai servir para a nossa meditação nesta noite, Romanos 8, 17 em diante, olha só o que diz, Romanos 8, 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha, queridos, nós somos filhos de Deus por adoção, e todo filho ele tem direito a uma herança, mesmo os filhos por adoção, e nós temos uma herança em Cristo. Sabe, tudo aquilo que Cristo conquistou através da sua morte na cruz, a Bíblia nos diz que é direito nosso. Jesus conquistou para nós, através da sua morte de Cristo, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, a nossa paz com Deus, a vida eterna, toda sorte de bênçãos que nos acompanha na vida cristã. Jesus Cristo conquistou isso para nós. Então nós somos herdeiros de Deus dessas coisas e co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é o nosso irmão mais velho. Então nós somos herdeiros juntamente com Cristo de todas estas coisas. E olha só, o apóstolo Paulo, ele traça aqui um paralelo. Se somos herdeiros de Deus, em Cristo Jesus, herdeiros de todas as coisas boas, por que também não participar dos sofrimentos de Cristo? Então eu quero que você saia daqui nesta noite com uma nova visão do sofrimento. Fala, se eu estou sofrendo por Cristo, se eu estou sofrendo com Cristo, se eu estou sofrendo na minha vida cristã, isso é absolutamente normal. Isso está acontecendo com irmãos em diversas partes, em todas as partes do mundo. E não é para mim se alarmar, não é para mim achar isso algo extraordinário, mas é para mim achar isso o mais comum possível. Agora, eu quero me alegrar com isto, porque se eu sou participante das bênçãos em Cristo, também tenho que ser participante dos seus sofrimentos. Mas pastor, é muito difícil nos alegrar quando as coisas não vão bem, concordo. É difícil se alegrar quando a doença entra no nosso lar. É difícil, concordo. É difícil se alegrar
quando vêm as crises financeiras. É verdade, concordo. É difícil se alegrar quando nem tudo vai bem. Concordo, é muito difícil, queridos. É muito difícil. E seria hipocrisia da minha parte dizer assim: é tão bom sofrer, é tão gostoso, é tão agradável. Não é, é desagradável. Mas eu quero que vocês tenham pelo menos esse consolo, que é normal, é natural nós termos sofrimento na vida. Isso faz parte da vida cristã, porque se somos participantes das bênçãos em Cristo, temos que também ser participantes no seu sofrimento. Mas uma coisa é certa, queridos: não há nada que nos une mais a Cristo do que o sofrimento. Segundo ponto: existe uma glória que não se compara nem de longe nem de perto a esses sofrimentos que nós sofremos. E está exatamente aí no versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E o versículo 19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à vaidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, do cativeiro da corrupção, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Queridos, se nós sofremos, nós, a raça humana, a natureza criada também sofre, geme, sofre com dores nesse mundo corrompido. E tem duas palavras aqui nesse texto que nós lemos que eu gostaria de destacar com você. A primeira é essa palavra grande expectativa, ou em outras traduções que você tem nas mãos, ardente expectativa. O que seria isso? Essas duas palavras, traduzidas aí no original grego, quer dizer aguardar com a cabeça erguida. Olha só, grande expectativa vem do grego radokia, que quer dizer aguardar com a cabeça erguida. Olha, queridos, olha que lição para nós. Nesse sofrimento que nós estamos passando no mundo, nessa fase atual, nesse sofrimento de nós cristãos, nós não devemos passar por isso com a cabeça baixa, tristes, deprimidos. Não. Isso vai aumentar o nosso sofrimento, isso vai diminuir a nossa força vai se tornar pequena, mas nós temos que passar por todo esse sofrimento com ardente expectativa. E essa ardente expectativa, se fosse traduzido assim ao pé da letra no original grego, estaria assim: com a cabeça, aguardando com a cabeça erguida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, olha, quando vocês verem a grande tribulação dos últimos dias, levantai os vossos olhos e olhai para cima. E para levantarmos os nossos olhos e olharmos para cima, temos que estar com a cabeça erguida. Então, queridos, a partir de hoje, erga a sua cabeça, não ande mais por aí cabisbaixo, porque isso só vai trazer alegria para o inimigo. O próprio Jó, no meio do sofrimento dele, nós temos aqui um exemplo de pessoa que sofreu, foi recompensada depois, e com grandes recompensas. O próprio Jó, no momento da sua maior tribulação, quando Satanás pensou que havia derrotado, ele simplesmente ergueu a sua cabeça, olhou para os céus e disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Amém? Essa é a certeza que nós temos que ter, queridos, em meio às provações. E Jó ainda disse mais: ainda que ele me mate, eu vou nele confiar, eu quero nele confiar, ainda que ele me mate. Quer confiança maior do que essa? Alguém que confia no Senhor, alguém que confia em alguém, dizendo: ainda que essa pessoa me mate, eu vou confiar nela. Só em Jesus nós podemos ter essa confiança, queridos. Só em Jesus nós podemos ter essa confiança. Então, se o segundo ponto dessa mensagem é: existe uma glória eterna, que não se compara com todo o sofrimento que nós passamos nesse mundo. Terceiro e último ponto é: Deus está conosco em todo sofrimento. Repita junto comigo para ficar gravado na sua mente, mas coloque na primeira pessoa do singular: Deus está comigo em todo sofrimento que eu passar.
Essa é a certeza, queridos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Senhor Deus, no Antigo Testamento, em Isaías 43, ele disse: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor que está com você. Amém? Por que temermos? Por que andarmos de cabeça baixa? Por que andarmos cabisbaixo? Se é para nós aguardarmos com ardente expectativa. E ardente expectativa quer dizer aguardar com a cabeça erguida. Eu falei de duas palavras aqui nesse texto que eu gostaria de frisar. E a segunda palavra é vaidade. Olha só o que diz aqui: porque a natureza criada aguarda com grande expectativa, até a natureza aguarda com a cabeça erguida, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à vaidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essa palavra vaidade, no hebraico, significa exatamente uma bolha de sabão. Sabe o que é uma bolha de sabão? Ela enche, infla, ganha volume e depois estoura. Isso é o significado da palavra vaidade no hebraico, bolha de sabão. Sabe, essa vida que nós levamos aqui, correndo atrás do ouro de tolo, correndo atrás de coisas que nós nem sabemos porque nós estamos correndo atrás. Não que nós não devemos ter objetivos, não que nós não devemos ter alvos, sim, devemos almejar as melhores coisas para a nossa vida, enquanto aqui estamos. É para você estudar, estude. É para você progredir na vida, sim, progrida. É para você ter prosperidade e bem em todas as coisas, sim, tenha prosperidade, vá bem em todas as coisas. Mas não faça disso a finalidade última dessa vida. Não faça disso o seu propósito. E a palavra propósito também vem da raiz prótese, que quer dizer colocar diante dos olhos. Propósito é aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Esse é o sentido da palavra propósito. Vem da raiz prótese, que quer dizer colocar diante dos olhos. O que você tem colocado diante dos seus olhos como seu propósito maior nessa vida? Se o seu propósito maior na sua vida é exatamente essas coisas que eu acabei de dizer, que nós corremos atrás nessa vida, está errado. Você deve sim almejar as melhores coisas para a tua vida, mas nunca colocar isso como seu propósito final, o seu objetivo maior na vida. Nós temos que almejar sim a eternidade. A nossa vida, a verdadeira vida, começa depois desta. É na eternidade que nós vamos experimentar a verdadeira vida. E o nosso propósito, o nosso alvo de vida aqui, é alcançarmos essa vida eterna. É nós estarmos submissos a Jesus, é nós estarmos ligados a Jesus no seu sofrimento, para que nós possamos também com Ele vivenciarmos todas as bênçãos da vida eterna. E ó, queridos, eu vou dizer mais alguma coisa. Diante do sofrimento, nós temos duas opções: ou nos tornamos submissos a Cristo, ou nos endurecemos. Qual é a sua opção? O sofrimento nos traz duas opções: ou nos submetemos a Cristo, ou endurecemos o nosso coração. O que é melhor? Submetemos a Cristo, porque esse sofrimento está nos trazendo algum bem. Romanos capítulo 5, que vocês estão cansados de saber, diz que a tribulação, a provação, os sofrimentos que nós passamos na vida, nos trazem paciência, nos trazem perseverança, nos trazem experiência e esperança. Então olha quanta coisa boa. O sofrimento não é bom, é desagradável, mas gera em nós coisas boas, assim como o ouro que passa pelo fogo resulta em purificação. É por isso que na carta, ou melhor, no livro de Daniel que nós lemos no início, o anjo do Senhor diz para Daniel: olha, Daniel, siga o seu caminho. Daniel, faça o que Deus te mandar. Não olhe para a direita nem para a esquerda, siga o seu caminho, olhe em frente. Porque as palavras desse livro estão seladas e lacradas, Daniel.
Tudo que Deus prometeu que iria acontecer, vai acontecer, não tem como. Você siga o teu caminho. E o anjo diz mais a ele, olha, muitos serão purificados. Purificados através do quê? Das provações, dos sofrimentos. Alvejados. Alvejados. As irmãs que lavam roupas conhecem a ação do alvejante. Você põe ali uma roupa branca que está encardida, ela se torna alva por causa da ação do alvejante. Então, a provação também tem essa ação alvejante na nossa vida, de nos purificar. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Olha só, ainda refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios. Por quê? A pessoa sem Deus sofre por causa das consequências do seu pecado, por causa das suas escolhas. Dizem que a gente toma cerca de 800 escolhas todos os dias. Já amanhecemos escolhendo se vamos levantar, se não vamos levantar, que roupa vamos vestir, o que vamos tomar no café, se vamos tomar café ou não, se vamos de bicicleta para o trabalho, se vamos de ônibus, de Uber. E nós já fazemos um monte de escolhas, e durante o dia esse número chega a 800 escolhas, e dependendo das escolhas que nós fazemos, trazemos para nós consequências ruins. Então aquele que sofre sem Deus, muitas vezes sofre por causa das suas escolhas, consequências das suas escolhas. Então, para o ímpio, para a pessoa sem Deus, não existe esta ação dos sofrimentos trazendo purificação, mas vai trazer somente sofrimento. E por fim, Daniel, ele entendeu o recado de Deus. Agora, queridos, para nós caminharmos para o final, se nós temos que sofrer neste mundo, se os sofrimentos nos unem a Cristo, se os sofrimentos nos trazem purificação, se os sofrimentos são para que nós possamos experimentar também a glória vindoura, se Deus está conosco nesse sofrimento, por que vamos temer? Tem pessoas, queridos, que passam a vida toda, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? Essas duas palavras, e se, são duas palavras destrutivas na nossa vida, não é mesmo, pastora Sandra? Pastora Sandra, que é psicóloga, pode falar com muito mais propriedade do que eu. Quantas pessoas, né, ela deve atender que realmente tem esse problema, passam o tempo todo perguntando-se a si mesmo, e se? E se eu ficar doente amanhã? E se meu filho adoecer? E se eu perder o emprego? E se eu ficar sem dinheiro? Gente, isso não vai resolver. A partir de hoje, mude a sua ótica, mude o seu propósito de vida. Fala, olha, Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Aí muda tudo, quer ver? Ó? E se acontecer isso? Vai contribuir para o meu bem. E se acontecer aquilo? De alguma forma vai contribuir para o meu bem. E se? Vai contribuir também para o meu bem, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Amém, queridos? Então, a partir daí, esse e se fica sem efeito, porque se você tanto temia essas duas palavras, e se? E se acontecer isso, vai contribuir para o meu bem. Se acontecer aquilo, vai contribuir somente para o meu bem. E nada realmente vai me abalar. Queridos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, olha só o que diz. Pedro está bem antes do Apocalipse, um pouquinho antes do Apocalipse. Antes do Apocalipse nós temos a Epístola de Judas, as cartas de João, e depois vem as duas lindas cartas de Pedro. Na 1 de Pedro 2:21, olha só o que diz, olha só. 2:21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Vou repetir. Porque, queridos, primeira carta de Pedro 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu
no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. O que é seguir os passos de Cristo? É sofrer da mesma forma como ele sofreu. Interessante, queridos, que essa palavra exemplo, no original grego, ela é rupogramos. Sabe o que é rupogramos? Era uma lousa de cera usada na antiguidade para a criança aprender a escrever. Como é que a criança aprendia a escrever, fazer o desenho das letras na antiguidade? Assim como hoje nós ensinamos às nossas crianças, a minha netinha mesmo que está ali, ela, de vez em quando ela pega uma caneta e um papel, ela fala: vô, segura aqui na minha mãozinha para o senhor me ensinar a escrever. Aí eu pego a mãozinha dela e vou desenhando as letras, A, B, tá, ou fazendo desenho. Ela gosta de desenhar uma casinha assim, segurando na mão dela assim e riscando o papel, uma casinha assim, traça um risco assim, outro assim, outro assim, outro assim. Na antiguidade, eles tinham uma lousa que era uma lousa de cera. A lousa de cera, quando você apertava o dedo nela assim, deixava um sulco, deixava uma marca. Aí o mestre, para ensinar a criança a desenhar, por exemplo, a letra A, apertava ali no quadro de cera, olha, fazia o contorno da letra A e ficava o sulco. A criança então vinha com o dedinho ali e passava o dedo dentro daquele sulco, aprendendo assim o contorno de cada letra. Então isso ganhou o nome de rupogramos, que é traduzido para o nosso português como exemplo. Exemplo é você seguir exatamente os traços que estão ali impressos na lousa de cera. Então, Cristo, ele sofreu por nós, deixando-nos o seu rupogramos, o seu exemplo, para que nós também seguíssemos as suas pisadas, para que nós seguíssemos o seu exemplo, principalmente nos sofrimentos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nesta noite com uma nova ótica, uma nova visão de sofrimento. Eu tenho certeza que você, a partir dessa semana, vai começar a encarar os sofrimentos da vida com mais naturalidade, com mais coragem, com a cabeça erguida. Sim, você vai passar pelos sofrimentos com ardente expectativa, cabeça erguida e tendo uma finalidade de vida. Porque também, queridos, se aquela palavra que eu falei, vaidade, que significa no hebraico bolha de sabão, no grego ela é finalidade, ou aliás, ausência de finalidade. Vaidade, no hebraico, bolha de sabão, algo que cresce, estoura e acaba. No grego, ausência de finalidade. Então, vaidade é ausência de finalidade. Ah, isso é vaidade, mas o que é vaidade? Ausência de finalidade, não tem um fim, né? Eu poderia aqui estar usando algum adereço no meu corpo, aí alguém perguntaria para mim: o que é isso? Ah, isso é uma vaidade minha. Mas o que é vaidade? Ausência de finalidade, ou seja, isso aqui não tem finalidade nenhuma, né? Esse colete aqui tem a finalidade de aquecer, porque eu achei que estaria frio hoje, tá? Esse cinto tem a finalidade de segurar as calças, enfim. Mas se eu estivesse usando algum adereço aqui, eu ia dizer: não, isso aqui é uma vaidade minha. O que é uma vaidade? Ausência de finalidade. Então, na vida, nós temos muitas coisas que são as vaidades da vida. Muitas vezes nós corremos atrás de coisas, até gastamos a nossa saúde, buscando coisas que não vão fazer diferença na nossa vida, coisas que não vão ter uma finalidade na nossa vida. Tudo que é bom tem uma finalidade na nossa vida, devemos buscar, devemos almejar, mas lançar fora aquelas coisas que não vão trazer nenhuma finalidade para nós. Amém? Correto? Entende isso? Por exemplo, eu poderia almejar hoje ter um avião, um jato particular, mas o que isso aí ia fazer a minha vida? Teria alguma finalidade? Teria alguma utilidade? Não, porque eu não saio daqui do Itapema, estou sempre aqui, então não tenho necessidade de ter um avião, um jato particular. Isso seria uma vaidade. Vê, coisas assim que você às vezes almeja, sem uma finalidade, sem um propósito, e às vezes nós gastamos a nossa vida atrás desses propósitos, atrás desses alvos, objetivos que não vão trazer finalidade à nossa vida, e muitas vezes sofremos por isso. Ah, estou sofrendo porque eu não consegui isso. Mas pense bem,
isso iria trazer alguma finalidade na sua vida? Isso teria algum propósito? Isso teria algum alvo? Então é assim que nós devemos pensar, e você poderá ver que assim a vida se torna mais leve, a vida vai se tornar mais agradável, a vida vai realmente fazer sentido. E repetindo, tudo que vier no curso dessa vida, tudo que vier para te atacar, tudo que vier para querer te desanimar, tudo que vier para querer te desencorajar, pense bem: se eu estou no propósito de Deus, se eu estou passando por isso, que não é consequência de nenhum ato meu, vai me purificar. Essa luta, essa provação vai me purificar, esse sofrimento vai me purificar, vai trazer coisas boas na nossa vida, sim, vai contribuir para o meu próprio bem, sim, vai trazer alguma utilidade. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe muito, viu? Te amo. Deus te abençoe, lindão. Então, olha, tudo isso vai trazer alguma finalidade na minha vida, isso aí vai trazer algum propósito. Assim que é, queridos, é exatamente assim. Então se alegre. Você vai prometer para Deus nessa noite que não vai ficar de cabeça baixa, cabisbaixo, por causa dos percalços do caminho. Aí você vai pensar, você vai lembrar-se dessa palavra. A palavra de domingo falou que é natural os sofrimentos. A palavra de domingo falou que isso contribui para a minha purificação, contribui para o meu bem. A palavra de domingo falou que a glória que eu vou experimentar no futuro nem se compara com esse sofrimento. E a palavra de domingo falou também a principal coisa, que Deus está comigo neste sofrimento. Aleluia! A palavra me falou que Deus está comigo no meio desse sofrimento, que Ele não me desampararia, não me abandonaria, nunca jamais. E se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos ficar em fé? Me veio na memória agora esse cântico. Se Cristo comigo vai,